Essa apresentação tem como objetivo trazer até você algumas informações acerca do tratamento cirúrgico da obesidade. O primeiro conceito que temos que ter em mente é o conceito do IMC, ou Índice de Massa Corporal. Essa medida é universalmente aceita para a classificação da obesidade e leva em consideração o peso e a altura do paciente. Trazemos abaixo dois exemplos: dois pacientes com 100 kg de peso, sendo o primeiro deles com 1,90 m de altura e o segundo com 1,50 m de altura. Se dividirmos 100 por 1,90 ao quadrado, vamos chegar a um IMC de 27,7 kg por metro quadrado. No segundo paciente, com 100 kg, divididos por 1,50 ao quadrado, encontramos um IMC de 44,44 kg por metro quadrado. Então, observem, dois pacientes com o mesmo peso, porém com alturas diferentes, deverão ter IMCs diferentes. Vamos pegar esses valores agora e aplicar numa tabela de índice de massa corporal. Se observarmos na tabela, o IMC desejável é aquele abaixo de 25 kg por metro quadrado, IMC considerado normal. Entre 25 e 30, temos a condição que chamamos de sobrepeso. A partir de 30, aí sim entramos na condição de obesidade, que é dividida em graus. De 30 a 35, obesidade grau 1 ou leve, de 35 a 40, obesidade grau 2 ou moderada, e a partir de 40, a obesidade grau 3, que antigamente denominávamos de obesidade mórbida. À medida que avançamos no IMC, podemos ter ainda categorias superiores, como, por exemplo, a categoria de superobesidade, quando o paciente atinge IMCs superiores a 50 kg por metro quadrado. O problema da obesidade começou a chamar a atenção no início desse século. Um censo realizado no ano de 2002, por exemplo, nos Estados Unidos, encontrou que 2/3 da população americana estava acima do peso, ou seja, tinha IMC maior do que 25. Que já havia naquele país 1/3 da população, ou seja, cerca de 61 milhões de pessoas obesas, dos quais 15 milhões eram obesos mórbidos. E no Brasil, o problema não é muito diferente. Dados recentes apontam que cerca de 49% da população adulta está acima do peso no Brasil. E qual o problema de estar acima do peso? O problema é que, com o peso, uma série de doenças associadas à obesidade passam a estar mais frequentemente presentes. Doenças que chamamos de comorbidades, entre as quais podemos destacar o diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial e as dislipidemias. Entretanto, muitos outros problemas associados à obesidade são frequentemente encontrados, como a apneia do sono, a esteatohepatite não alcoólica, problemas articulares tão comuns nas pessoas acima do peso, refluxo gastroesofágico, algumas malignidades mais frequentes na população obesa do que não obesa, o cálculo na vesícula biliar, os problemas com a fertilidade, em especial nas mulheres acima do peso, as varizes de membros inferiores, bem como problemas sociais e econômicos enfrentados com essa população que está acima do peso. Observem, por exemplo, a prevalência da hipertensão arterial nos pacientes acima do peso nos Estados Unidos. Observem que, tanto nos homens como nas mulheres, à medida que aumentamos o IMC, e estamos tratando aí uma população de sobrepeso e não de pessoas obesas, aumentamos o IMC, aumentamos diretamente a prevalência da hipertensão arterial. Da mesma forma, com o diabetes mellitus tipo 2, observem, ele está presente em 15% da população com IMC considerado normal, abaixo de 25, mas já se faz presente em 55% da população de pessoas obesas, ou seja, com IMC maior do que 30 kg por metro quadrado. E da mesma forma, as dislipidemias, as alterações do colesterol e dos triglicerídeos. Observem mais uma vez que, à medida que aumentamos o IMC, aumentamos a prevalência dos problemas relacionados ao colesterol. Mas aonde está, então, a racionalidade de operarmos alguém
que muitas vezes tem problemas de saúde associados, que enfrenta o excesso de peso com uma doença de longa evolução. Por quê? Por que motivo devemos tratar cirurgicamente essas pessoas? Em primeiro lugar, devemos considerar as limitações dos tratamentos clínicos da obesidade no longo prazo. Os tratamentos que envolvem dietas de baixas calorias, medicamentos, programas de atividade física e muitas vezes as coisas combinadas, têm limitações a longo prazo nas pessoas que estão severamente obesas. Todos conseguem perder peso, mas a manutenção da perda de peso ao longo do tempo é bastante difícil. Devemos considerar, então, os bons resultados do tratamento cirúrgico. Eu trago como exemplo uma publicação relacionada a um dos tipos de cirurgia, que é o bypass gástrico em Y de Roux, com a perda de peso ao longo do tempo. Observem, se considerarmos o excesso de peso dessas pessoas, essas pessoas podem perder 70, 80 ou até mais de excesso de peso ao longo de 2 a 3 anos de tratamento. Então, a eficácia do tratamento cirúrgico em promover perda de peso definitiva. E, por fim, o controle muito eficiente das doenças associadas à obesidade, das chamadas comorbidades. Observem, hipertensão arterial, intolerância à glicose, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia, curadas numa frequência muito grande, em especial para o diabetes tipo 2. E quando não curadas, melhoradas, ou seja, um melhor controle, uma melhor necessidade de medicamento, num percentual bastante significativo nos pacientes que controlam o peso através da cirurgia. Quando então indicar a cirurgia? A primeira resolução publicada em nosso país pelo Conselho Federal de Medicina data de 2005. Nessa resolução, a indicação de cirurgia se fazia presente nos pacientes que tinham índice de massa corpórea maior do que 40 kg por metro quadrado, ou obesidade grau 3. Nas situações onde o IMC era maior do que 35, obesidade grau 2, desde que houvessem comorbidades, doenças associadas com a obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz, também poderiam ser candidatos à cirurgia. O Ministério da Saúde também se manifestou e, da mesma forma, indicando a cirurgia em pacientes com IMC maior do que 40 ou IMC maior do que 35 com doenças associadas. Isso reflete, de maneira universal, uma realidade mundial nos critérios clínicos para indicação de tratamento cirúrgico da obesidade. Essas resoluções tratavam também dos tipos de cirurgias, que eram então divididas em puramente restritivas, restritivas e desabsortivas ou predominantemente desabsortivas. Mais recentemente, o CFM publicou uma nova resolução que não mudou nada em relação à indicação, entretanto, acrescentou algum novo tipo de cirurgia dentro daquelas cirurgias consideradas puramente restritivas. Entretanto, atualmente, mais de 95% das operações realizadas no mundo são basicamente de dois tipos. O primeiro delas e mais antigo, que é o bypass gástrico em Y de Roux, também conhecida por diversos outros nomes, como cirurgia de Capella, cirurgia de FOB e Capella, cirurgia de IGA, gastroplastia e etc. E um segundo tipo, mais recentemente desenvolvido, chamado no Brasil de gastrectomia vertical, que tem o nome derivado do inglês sleeve gastrectomy. No bypass gástrico em Y de Roux, habitualmente fazemos um grampeamento no estômago, de forma a criar um pequeno reservatório gástrico, e reconstruímos a passagem do alimento para o intestino através de uma configuração que se assemelha a uma letra Y. Por um caminho vem um alimento, por um segundo caminho vem os sucos digestivos, a bile e o suco pancreático, que se encontram num ponto mais abaixo, a partir da onde efetivamente vai haver absorção de nutrientes. Já na gastrectomia vertical, não há o tempo intestinal da operação, é uma operação que atua exclusivamente sobre o estômago, é feito um grampeamento com a remoção, com a retirada de uma grande parte do estômago, restando apenas um pequeno segmento do estômago, bastante pequeno, capaz de oferecer restrição alimentar e, portanto, perda de peso. Ambas as técnicas são, habitualmente, na maioria dos casos, realizadas por uma técnica chamada videolaparoscopia,
que, ao invés da abertura do abdômen, realizamos a operação através de pequenos instrumentos colocados através da parede abdominal. Como procedemos após a operação no período denominado pós-operatório imediato? Por tratar-se de uma cirurgia de grande porte em pessoas muitas vezes muito acima do peso, a vigilância no período pós-operatório é bastante importante. Na maioria das vezes, essa vigilância é realizada em unidades fechadas, como por exemplo CTIs pós-operatórios, onde habitualmente as pessoas passam a primeira noite após a cirurgia. No dia seguinte, na maioria das situações, é possível a alta para o quarto. A dieta oral ela é iniciada no dia seguinte ou no segundo dia de pós-operatório, inicialmente com pequeno volume de líquidos, apenas como uma forma de testar a aceitação da alimentação. Muitas vezes, após a aceitação da alimentação, já é possível procedermos com a alta hospitalar, que acontece normalmente no segundo ou terceiro dia de pós-operatório, dependendo de cada caso. A maioria das pessoas recebe um dreno abdominal e esse dreno, caso a caso, é retirado ou na alta hospitalar ou algumas vezes no consultório após a cirurgia. Após a alta hospitalar, você recebeu orientações nutricionais numa consulta no pré-operatório com a nutricionista e essas orientações devem ser seguidas à riscas. A alimentação nos primeiros dias é exclusivamente líquida. Lembre-se que você está operado e o repouso é fundamental para a sua recuperação. Alguns medicamentos são prescritos na alta hospitalar, sejam para a dor que eventualmente pode acontecer, sejam medicamentos com o objetivo de prevenir os fenômenos tromboembólicos e sejam medicamentos que possam, de alguma forma, proteger o estômago operado. O seu retorno às suas atividades só deve ser realizado após a avaliação médica no consultório, que ocorre normalmente 7, 10 a 15 dias depois da cirurgia realizada. São necessárias revisões regulares ao longo do tempo, essa operação ela não para por aí. Ao longo do tempo, exames de laboratório são necessários para que possamos observar o impacto do emagrecimento no seu organismo. Pense bem antes de operar, retire todas as suas dúvidas, seja antes ou depois da operação, e não deixe de seguir à risca o acompanhamento pós-operatório, pois ele é a etapa fundamental no objetivo da perda de peso. Essa apresentação teve um caráter meramente informativo, está baseada em informações da literatura científica que vivem em constantes mudanças. De certa forma, procure sempre tirar todas as dúvidas pertinentes e essa aula deverá ser atualizada regularmente à medida que novas informações forem surgindo.